Eu sinto que eu fiz tudo o que eu podia. E se eu pudesse voltar no tempo, Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. Hoje nós vamos comentar sobre o caso Sari, também conhecido como caso Miguel, que é um caso trágico. E lembrando que se você quiser acompanhar mais casos assim como esse, analisados sob a perspectiva da linguagem corporal por meio de um perito facial certificado internacionalmente, já se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha os nossos vídeos. Vamos então ao contexto do caso. Sari Corte Real é o nome da primeira dama da cidade de Tamandaré e também é o nome da ex-patroa de Mirtes, a sua funcionária. Mirtes estava acostumada, principalmente agora durante a pandemia, a levar o pequeno filho Miguel, de apenas 5 anos, para o trabalho. Acontece que no último dia 2 de junho, Mirtes precisou sair para passear com o cachorro de sua patroa e Miguel então teria ficado aos cuidados de Sari. O menino de apenas 5 anos quis ir atrás da mãe e tentou entrar no elevador. Ao que pelo menos consta, 4 vezes ao menos, Sari conseguiu persuadir e tirar o Miguel ali do elevador. Porém, Miguel, que ainda estava aos cuidados de Sari, pegou o elevador e foi até o 9º andar, procurar pela mãe. O garoto então saiu por uma janela e se debruçou numa varanda ali do 9º andar. Ao que a armação cedeu, Miguel se desequilibrou e caiu de uma altura de 35 metros. Miguel, obviamente, veio a falecer, porém não antes da mãe chegar e ainda assistir os últimos momentos do garoto. Sari Corte Real está sendo acusada de abandono de incapaz, uma vez que, conforme relatado pela mídia e pelas imagens do elevador, ela aparentava ter consciência de que um garotinho de 5 anos de idade estava dentro de um elevador e não o deteve quando o garoto seguiu para o 9º andar. Nosso objetivo aqui nesse vídeo é observar ali a entrevista que a Sari concedeu ao Fantástico para tentar entender qual comportamento emocional ela expressou. Lembrando, isso não é um diagnóstico, eu não estou vindo aqui para dar um diagnóstico psicológico, não sou psicólogo, não sou certificado para fazer tal ofício. Eu venho aqui apenas na condição de perito facial certificado e especialista em linguagem corporal para comentar aqui, fazer um breve comentário sobre o comportamento não verbal da Sari Corte. Okay? E lembrando que isso é apenas uma análise. Eu não sou o dono da verdade absoluta. Vamos dar uma olhada então nesse vídeo. Primeiro é importante entender a versão da Sari e que a defesa dela também está mantendo nesse caso. Ela está sendo acusada de abandono de incapaz. A defesa alega que ela não teve a consciência de abandonar, ela não fez nada no intuito de abandonar o Miguel. Sari não admite ter tido nenhuma participação nos eventos que levaram à morte de Miguel. Quando você viu o Miguel no chão, a mãe desesperada? o primeiro momento que eu imaginei foi socorrer, o que a gente podia fazer por ele. Eu dirigi, só Deus sabe como eu dirigi. Nunca cheguei tão rápido na minha vida no hospital. Eu fiquei com ela lá até por volta de 4h30, 15 para 5 da tarde, que foi quando eu tive que vir para casa para poder... minha amiga precisava voltar para casa para eu poder ficar com Sofia. O delegado coloca no relatório que você não olhou no painel para saber o que aconteceu com o elevador, se ele subiu, se ele desceu. Você não se preocupou com o que aconteceu? Na mesma hora eu liguei para a Mirtes, mas ao mesmo tempo eu estava tentando acalmar minha filha, que também estava desesperada com a situação. Eu me vi ali naquela situação com toda aquela movimentação. Minha filha, eu me senti ali naquela situação, sem tentar conseguir falar comigo, de minha filha. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Mas muita gente se pergunta, e perguntou até pra você, por que você não puxou e tirou o menino do elevador? Porque o maior contato que eu tive com o Miguel foi nesses 2 meses na pandemia. Todas as vezes que precisou ser chamada a atenção dele, todas as vezes eu solicitava ou a mãe ou a avó que fizesse isso. Eu nunca... me dirigi diretamente a ele para repreender ele em nada, sempre a mãe ou a avó. Eu não me senti segura para isso. Você sente algum tipo de culpa ou de arrependimento? Eu sinto que eu fiz tudo o que eu podia. E se eu pudesse voltar no tempo,
eu voltava. Se eu soubesse que tudo isso ia acontecer, eu voltava no tempo e ainda tentava fazer mais do que eu fiz naquela hora. O que você faria de diferente? Esperava mais, não sei. Se eu pudesse voltar no tempo, esperava mais, não sei lhe dizer. Eu só sei que eu fiz naquela hora tudo que eu podia. Em nenhum momento eu fiz nada prevendo o que aconteceu. Em nenhum momento eu fiz nada prevendo o que aconteceu. É importante ressaltar algumas observações iniciais aqui que eu tive, basicamente ocorreram durante todo o vídeo, né, toda a entrevista da Sari. O primeiro ponto é o grande tempo, né, a demora que a Sari teve entre a ocorrência dos fatos e ela vir prestar ali uma declaração pública. Conforme visto em Emotions Revealed, de Paul Ekman, geralmente em casos de falsa acusação, ou seja, quando eu sou acusado de algo que eu tenho certeza que eu não estou fazendo ou que eu não fiz, uma tendência é você querer se manifestar de bate-pronto, certo? Você ficar incomodado com a situação e querer o mais rápido possível se justificar e falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Nessa situação, Sari Corte Real demorou mais de um mês para se pronunciar, sendo que os jornais já estavam procurando por ela há um bom tempo. Essa demora poderia estar associada ali a uma reunião, uma busca, uma conversa com seus advogados e até mesmo uma versão dos fatos que ela viria a dar a público, uma versão que ela viria a contar e não um relato espontâneo. Lembrando que relatos espontâneos, também segundo ali Ekman em Emotions Revealed, em Telling Lies, é o tipo de comportamento que mais está associado a uma narrativa genuína. Narrativas que são manipuladas tendem a estar associadas a narrativas dissimuladas. E lembrando que isso aqui é só um estudo, não é uma acusação nem nada disso. São suposições. Outros pontos também chamam a nossa atenção. Um deles é a quebra de padrão na vestimenta e na figura, né, na imagem da Sari. Se você observar como ela se vestia, né, como ela aparentava estar vestida em outros encontros, isso a gente consegue ver algumas fotos das redes sociais dela, porque praticamente tudo está banido, está desligado. Você vê que ela tinha um estilo de se vestir um pouco mais moderno, aparentava ter um cuidado maior no cabelo, uma maquiagem, certo? Umas roupas ali que aparentavam um corte, estar ali mais bem cuidadas. E aqui nessa entrevista você vê a Sari de uma forma muito mais simples, cabelo meio que despenteado, né? Uma coisa mais simples, praticamente sem maquiagem, com um pingente ali bem chamativo, só que também uma imagem bem tranquila. A imagem do pingente não é nada que chame muita atenção. Você vê que a Sari está usando um tipo de roupa que não parece muito as roupas que ela utilizava e nem o cabelo. E também na mão dela você consegue ver um terço, isso, um item religioso. O que acontece é que toda essa transformação visual pode estar associada ao S3, Impression Management, ou seja, a tentativa de mostrar ali uma aparência, uma imagem positiva para quem está assistindo. Isso foi muito comum também, aconteceu nos casos da Suzanne von Richthofen, que tentou transmitir uma imagem de uma garotinha indefesa, uma pequenininha garotinha inocente com pijaminha de bichinhos, quando estava sendo acusada de ter participação na morte dos próprios pais. E também naquele famoso caso Nardoni, onde a gente vê a Ana Jatobá também utilizando ali um terço, né, um pingente religioso. Então, geralmente, essa tentativa de manutenção da aparência, o mentiroso pode praticar, porque ele prefere dar a imagem de alguém positivo, alguém que não cometeria tais acusações. Outro ponto que me chama muita atenção, em momento algum do vídeo, Sari Corte Real verbaliza estar arrependida ou se sentir culpada, ou até mesmo estar triste ou mal, lamentando pela morte do pequeno Miguel. Isso não é verbalizado por ela, nem de forma direta, em nenhuma parte dessa entrevista do recorte que foi a público pelo Fantástico. Um outro ponto que também me chama a atenção é que não dá para observar em abundância um comportamento emocional de tristeza na face ali da Sari Corte Real, certo? Lembrando que a tristeza é caracterizada aqui pela contração na região interior da musculatura frontal aqui e também no depressor do canto dos lábios. Sari não apresenta isso em grande abundância, eu mesmo não consegui observar praticamente nenhuma expressão, muito pelo contrário, o comportamento emocional da Sari ocorre ali na contração dos músculos risórios, a U20, juntamente com a musculatura frontalis, interior e exterior, e a elevação da pálpebra superior. Ela expressa medo. Várias vezes, basicamente durante toda a sua entrevista. Muito medo. E conforme o pesquisador Paul Ekman e também o pesquisador Wallace Friesen, em Telling Lies, a gente entende que o medo em excesso, em determinados contextos, em conjunto com outros comportamentos, pode estar associado a uma sensação chamada de detection, apprehension, traduzindo, é um medo de ser pego mentindo. Vamos agora à análise de alguns textos que eu separei aqui que são bem interessantes, bem curiosos. Vamos dar uma olhada. Aqui ela está falando da sua reação ao ver o Miguel ali no chão, desfalecido, após cair de uma altura ali de 35 metros. Quando você viu o Miguel no chão, a mãe desesperada? O primeiro momento que eu imaginei
foi socorrer o que a gente podia fazer por ele. Ela diz: o primeiro momento que eu imaginei foi socorrer o que a gente podia fazer por ele. Ela exibe ausência de termos descritivos ou descrições emocionais, o que pode se encaixar em C3, incoerência narrativa. Imagine que você vê uma criancinha que acabou de cair de cima de um prédio, desfalecida no chão. É uma criancinha que você é muito próximo, você vê ela praticamente todo dia, toda semana, ela é ali filho de um funcionário seu. Qual seria a sua reação ao ver essa criancinha de 5 anos de idade totalmente desfalecida? Um choque emocional muito provavelmente. Como você acha que você iria relatar ela? De forma muito emocionada, né? Eu tô mal, tô me sentindo... Essa imagem iria trazer um apelo emocional para você. Seu relato seria algo como: eu vi Miguel lá todo machucado, me deu um desespero, eu fiquei em choque, quis tentar fazer tudo o que eu podia para ajudar ele. Seria algo assim, ok? Lembrando, não existe regra, cada um se comporta de um jeito, porém a gente está pegando como base o artigo The Voice of Deception, que fala basicamente pra gente sobre distanciamento verbal, que é o estilo aqui da Sari. Ela não fala de forma pessoal e muito menos íntima sobre o Miguel. Ela fala o quê? Eu imaginei socorrer o que a gente podia fazer por ele. Não tem uma descrição emocional. Eu fiquei em choque, eu fiquei mal. Não, é apenas cognitivo, é apenas racional. E racional dificilmente ocorre em relatos espontâneos, ok? Lembrando, nada é regra aqui, a gente está só apenas pegando algumas teorias. Além do fato dela utilizar a palavra imaginei e não senti. Essa troca de termos também transmite uma possível desassociação emocional por parte dela. Basicamente, ela fala tudo isso enquanto faz negações de cabeça. Observamos um shrug no ombro direito dela, que é uma pontada involuntária nos ombros. Foi socorrer o que a gente podia fazer. Ao 5 mais 1 mais 2. Medo. O que a gente podia fazer. Elevação do lábio superior e acentuação no sulco nasolabial. Nojo. Eu dirigi. Só Deus sabe como eu dirigi. B5, não visualização. Eu dirigi. Só Deus sabe como eu dirigi. C3, mais uma vez ela faz referência religiosa, gerando uma imagem positiva, quando ela enfatiza que nunca chegou tão rápido no hospital na vida dela como naquele dia. Nunca cheguei tão rápido na minha vida no hospital. S1, B5, ela hesita, né, quando está falando, e em seguida aumenta seu fluxo de piscadas, piscando de forma longa. No artigo The Voice of Deception, é apresentado que pausas longas ou fluxos verbais com mais hesitação, com mais pausas, são comuns em relatos dissimulados, e no artigo Blinking During and After Lying é compreendido que no momento que uma pessoa está mentindo e um pouquinho depois da mentira, ela pode começar a piscar num nível e num fluxo mais elevado, ou até mesmo emitir piscadas mais longas. E em termos de análise de conteúdo do discurso verbalizado, né? Ela menciona: nunca cheguei tão rápido na minha vida num hospital. Pode ser visto como uma frase para gerar credibilidade de forma positiva, como se o intuito proposto por ela fosse demonstrar uma imagem positiva de alguém que, olha só, queria ao máximo ajudar a salvar a vida de Miguel. Porém, ela não verbaliza isso de forma direta. Ela não revela vontade, interesse em salvar o Miguel. Reparem que ela se volta para ela. Olha como eu fiz uma coisa positiva, eu corri pra caramba. Novamente, o comportamento emocional mais comum em histórias assim é evidenciar preocupação com terceiros e não focar em você ou em suas façanhas. Uma frase mais comum em situações assim, segundo Avinur Sapir, de Scientific Content Analysis, seria algo como: eu tava com medo pelo estado do Miguel, tava morrendo de medo, por isso eu corri feito uma louca para tentar chegar lá a tempo para salvar ele. Também conseguimos observar tensão nos ombros e, novamente, negação de cabeça. Esse conjunto de sinais evidencia uma potencial incerteza ou insegurança nas afirmações que a Sari acabou de fazer. Nesse momento, ela começa a reagir enquanto a jornalista faz os questionamentos sobre ela, né, a Sari, aparentemente não ter apresentado preocupação em olhar no visor para saber para que andar que ia o elevador quando o Miguel entrou. O delegado coloca no relatório que você não olhou no painel para saber o que aconteceu com o elevador, se ele subiu, se ele desceu. Você não se preocupou com o que aconteceu? Na mesma hora eu liguei para a MITES, mas ao mesmo tempo eu estava tentando acalmar minha filha, que também estava desesperada com a situação. Eu me vi ali naquela situação com toda aquela movimentação. Minha filha, eu me senti ali naquela situação, sem tentar conseguir falar comigo, de minha filha. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Alteração no gesto ilustrador. Lembrando que gestos ilustradores, né, se coçar, se massagear, autopacificar, eles ganham valor segundo o artigo Movement with Precise Meanings, quando tem uma quebra, né, na movimentação. Então, se eu tô lá com uma caneta ou eu tô me coçando por determinado tempo, isso é normal. O foco é quando tem uma alteração. Então, ela tava lá mexendo no negocinho lá no terço, do nada ela para e depois ela volta. Essa pausa, essa alteração no gesto ilustrador é o que mostra pra gente um grande desconforto nesse momento. Ele subiu, se ele desceu. Você não se preocupou? Microexpressão de medo, juntamente com alteração no fluxo cardiorrespiratório, inspirada funda. Se ele desceu. Você não se preocupou
o que aconteceu. Medo de novo, lubrificação labial e esse conjunto de sinais não verbais podem evidenciar grande dificuldade nela em lidar com essa pauta. Reparem como ela não responde de forma direta à pergunta que é feita. Presta atenção na pergunta. A pergunta é especificamente feita sobre, segundo a jornalista, Sari não ter aparentemente se preocupado em ver para qual andar o elevador foi com Miguel dentro. Sari responde dizendo que precisava acalmar sua filha e ligar para a mãe de Miguel, o que supostamente daria a entender que por esse motivo ela não olhou para onde o elevador foi. O delegado coloca no relatório que você não olhou no painel para saber o que aconteceu com o elevador, se ele subiu, se ele desceu. Você não se preocupou com o que aconteceu? Na mesma hora eu liguei para a MITES, mas ao mesmo tempo eu estava tentando acalmar minha filha, que também estava desesperada com a situação. Mas reparem que essa é uma ideia implícita, certo? Essa ideia fica no ar. A Sari não verbaliza de forma direta. Putz, eu não olhei no visor porque na hora eu saí correndo pra ver minha filha tava louca, eu precisava ligar pra mãe dele. Não, ela fala e essa ideia meio que fica no ar de forma implícita. E conforme vários pesquisadores, como por exemplo Aldert Ridge, Ray Bull, no livro Detecting Deceit, evidenciam, estratégias de afastamento verbal, que é essa estratégia da Sari, não responder de forma direta, apenas deixar no ar, subentendido, é um tipo de estratégia muito mais associada à dissimulação do que a relatos honestos e genuínos. Basicamente, o mentiroso, quando ele vai praticar ali a mentira, a enganação, ele não quer deixar o nome dele associado de forma direta à situação. Então ele nunca vai falar, não, eu não fiz isso. Ele utiliza termos de afastamento verbal. Não, a situação não foi essa tal qual está sendo proposta. Ele dá a ideia de que ele respondeu, porém sem se comprometer, sem se associar diretamente ao que está sendo acusado, ao que está sendo falado. E no final, Sari define a sua resposta como foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. O que pode ser considerado um C2, distanciamento verbal. Nessa resposta dela, podemos ver que ela utiliza, repete várias vezes a palavra situação e o termo minha filha. Eu me vi ali naquela situação com toda aquela movimentação. Minha filha, eu me senti ali naquela situação sem tentar conseguir falar comigo de minha filha. Mentirosos podem apresentar o critério S1, ou seja, repetir muito as frases para ganhar tempo para pensar numa melhor versão da história enquanto eles estão falando. Geralmente isso acontece quando eles se sentem encurralados e preferem pensar um pouquinho antes de continuar falando. Além do fato de que a frase que ela disse aparenta não ter muito sentido lógico, presta atenção. O que aconteceu? Na mesma hora eu liguei para a MITES, mas ao mesmo tempo eu estava tentando acalmar minha filha, que também estava desesperada com a situação. Ela fala que a filha se desesperou com a situação, então ela se viu na situação, então a filha dela, aí ela tentou, sem conseguir falar com a mãe do Miguel, meio desconexo. Mas fora isso, o ponto principal é que a Sari realça uma situação fora de controle. Nossa, aquela situação e eu me vi ali no meio, aquela movimentação. Porém, se você for analisar essa mensagem dela em relação à pergunta, não faz muito sentido, porque presta atenção de novo na pergunta feita. Em teoria, cronologicamente nesse momento, não teria acontecido nada ainda. A pergunta é feita sobre o Miguel ter entrado no elevador. Era especificamente sobre o momento que é filmado ali, onde a Sari está na frente da porta do elevador. Ela faz um movimento, simula que aperta um botão ali da cobertura e sai do elevador. A pergunta contemplava aquele momento, porque que ali, aparentemente, ela não olhou para o visor do elevador. Toda essa confusão que ela diz ter passado numa mensagem não relacionada diretamente com a pergunta, que momento que aconteceu toda essa confusão, Ali, em teoria, não teria acontecido nada. O Miguel só tinha entrado no elevador e subiu. Toda essa confusão que ela diz numa mensagem não relacionada diretamente com a pergunta e com aparentemente nenhum sentido lógico, poderia ter uma explicação. Segundo Cliff Lensley, no protocolo Scans, o mentiroso tende a levar a narrativa para pontos onde ele se sinta confortável e geralmente pontos que ele sabe ter acontecido de uma forma ou outra. Ou seja, em algum momento, de fato, após Miguel entrar no elevador, a filha dela se desesperou. Em algum momento, após Miguel entrar no elevador, ocorreu uma movimentação brusca, ocorreu uma situação, ocorreu um calor da hora. Porém, a pergunta era específica. No momento que ela vê ali a porta se fechando, porque que aparentemente ela não olha para o visor. A pergunta contemplava esse momento. Ou seja, esse tipo de resposta que a Sari deu poderia significar duas coisas. Uma possível tentativa da Sari em levar a sua narrativa para outro momento e evitar responder sobre o que foi perguntado, por sentir que poderia se comprometer de alguma forma, ou associar a sua resposta a algum momento onde ela se sentia mais confortável e acreditava que seus sinais seriam mais coerentes por se tratar de um momento com pingos de realidade. E essas duas estratégias são muito mais comuns em relatos dissimulados do que relatos honestos. Mas lembrando, isso tudo é apenas um estudo, não são acusações. Eu estou aqui pegando bases de estudos científicos para tentar entender o comportamento dela. Tudo que eu estou falando aqui não deve ser visto como uma martelada final, ok? Muita gente se pergunta, e perguntou até pra você, por que você não puxou e tirou o menino do elevador? Porque
O maior contato que eu tive com o Miguel foi nesses 2 meses na pandemia. Todas as vezes que precisou ser chamada a atenção dele, todas as vezes eu solicitava ou a mãe ou a avó que fizesse isso. Eu nunca me dirigi diretamente a ele para repreender ele em nada. Sempre a mãe ou a avó. Aqui nesse outro trecho, reparem como novamente ela não responde de forma direta a pergunta feita. Mais uma vez, S2, omissão. É perguntado sobre ela não ter puxado o garoto para fora do elevador. Ela começa sua narrativa dizendo que começou a conviver com ele durante a pandemia, para só depois falar que nunca repreendeu Miguel. Todas as vezes que precisou ser chamada a atenção dele. Além dessa resposta ser considerada outra possível omissão e um afastamento verbal, ela ainda fala de forma pausada sobre nunca ter repreendido Miguel, o que pode ser considerado S1, alteração de fluxo verbal, sem mencionar que ela intercala a sua narrativa com expressões de medo como essa. Outra coisa, ela diz que nunca iria repreender Miguel, porém não foi colocado em pauta o tópico repreensão na pergunta. Muita gente se pergunta, e perguntou até pra você, por que você não puxou e tirou o menino do elevador? Não foi perguntado, por que você não deu uma bronca nele e bateu nele para ele não entrar mais no elevador? A pergunta foi objetiva, sobre puxar o garoto para fora, uma intervenção e não uma repreensão, outra potencial incoerência narrativa dela. E se observarmos esse questionamento que a repórter fez sobre ela não ter puxado o Miguel para fora naquele momento ali, podemos lembrar que no momento que Miguel estava ali entrando no elevador, era também o momento onde Sari estava na sua casa fazendo as unhas com a sua manicure. Fica até evidente na forma que ela pousa, as mãos ali na lateral do elevador, o que parece, dar a entender uma suposta tentativa de não sujar ali o procedimento estético. Lembrando, isso que eu tô falando dela fazer a unha é só um fato contextual que pode ou não ter alguma ou nenhuma relação com o fato dela não ter colocado a mão ali e puxado o Miguel para fora do elevador. A manicure de Sari, inclusive, relata que ela retornou para continuar o tratamento da unha após Miguel ir para o elevador. Ela disse que Sari voltou pro apartamento e tentou continuar o tratamento das unhas enquanto ligava para Mirtes. Ao que Sari mais uma vez é questionada e novamente não responde de forma direta a pergunta que é feita. Você sente algum tipo de culpa? Ou de arrependimento? Eu sinto que eu fiz tudo que eu podia. E se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava. Se eu soubesse que tudo isso ia acontecer, eu voltava no tempo e ainda tentava fazer mais do que eu fiz naquela hora. O que você faria de diferente? Esperava mais, não sei. Se eu pudesse voltar no tempo, esperava mais, não sei lhe dizer. Quando questionada se sentiria algum tipo de culpa, arrependimento, remorso sobre o que aconteceu, Sari não afirma nenhum tipo de culpa, arrependimento, nada. Inclusive ela não chega nem a afirmar que está se sentindo mal, que lamenta pela morte do garoto. Em vez disso, ela novamente elenca as façanhas positivas que ela fez, deixando a sua imagem publicamente mais positiva, o que novamente é considerado um C3 e um S3. E nesse momento, antes de responder dizendo que fez tudo o que podia, podemos ver em Sari umedecimento labial e engolida em seco, tensão nos ombros indicando elevação de ansiedade, e essa compressão labial com força pode ser interpretada como uma possível tentativa de mutismo. Ou de arrependimento? F1 ao 20. Medo. Uma demora muito grande antes de responder, o que poderia significar uma tentativa de pensar numa melhor resposta, ou seja, S1. Eu sinto que eu fiz tudo que eu podia. F1, medo novamente, seguido de fala pausada. E se eu pudesse voltar no tempo? Com novamente outra microexpressão de medo. E por fim, outra grande incoerência narrativa. Ela diz que se pudesse voltar no tempo, faria mais do que ela já tinha feito. Porém, ela não se refere de forma direta. Ela teria feito mais para salvar a vida do Miguel, para melhorar, para ajudar, para ter uma situação positiva para o Miguel. Ela só fala que teria feito mais do que ela já fez. E quando questionada logo em seguida pela repórter o que ela teria feito, Sari diz, não sei. Sem mencionar o fato de que enquanto ela fala que faria mais do que já fez, ela apresenta não visualização e é o 10, uma microexpressão de nojo. Conclusão, por fim podemos concluir nosso estudo com as seguintes suposições. Sari não verbaliza nenhuma ideia potencialmente emocional sobre a perda do jovem Miguel, ela verbaliza de forma distanciada a maioria de suas respostas sobre sua relação no caso Miguel, sendo que em relatos honestos geralmente vemos abordagens mais pessoais e diretas, seu comportamento majoritário é medo e não conseguimos observar em abundância microexpressões de tristeza, e seu discurso apresenta potenciais incoerências narrativas, além de ser totalmente afastado verbalmente. Bom pessoal, o vídeo de hoje era isso. Lembrando, é um estudo e não uma acusação. Se você gostou e quer ver mais vídeos e análises como essa, já se inscreve aqui no canal, curte e compartilha os nossos vídeos. Até a próxima!